Calor hoje, né? O Brasil, na verdade, precisa de uma reforma agrária e não de criminalizar as pessoas e movimentos de luta pela reforma agrária que se organizam aqui, né? Ou seja, a história deste território é uma história de injustiça na perspectiva da utilização desse território. Ou seja, a gente tem ainda heranças de capitanias hereditárias, sesmarias, toda a violência sofrida pela população indígena, pela população negra, e nunca tivemos uma reforma agrária no Brasil. Então, a CPI é um absurdo por esta perspectiva, principalmente pela tentativa nítida de criminalização de um movimento social e dos indivíduos que fazem parte dos movimentos sociais de luta pela terra, né? E me parece, a gente estava ainda conversando isso, que ela, né, Júlio, vai caminhando para o fracasso na sua tentativa. Sim. Na real, me pareceu, pelo menos por enquanto, né, um tiro no pé da extrema-direita, da direita que faz um lobby, né, terrível assim, em favor dos grandes produtores de terra, que tem uma série, isso também foi citado ontem na CPI, né, que tem uma série de isenções, uma série de benefícios do Estado em prol dos seus lucros, né, e esses, infelizmente, tem um lobby dentro do Congresso Nacional que é super desigual, né? Comparando o percentual que eles são dentro da sociedade, né? Não representam nem 1% da população, mas no Congresso Nacional tem um lobby fortíssimo em favor. E essa CPI do MST, ela entrou cumprindo esse papel, né? Tanto de criminalização dos movimentos sociais de luta pela terra e também de produzir ideias que já existem, né, na sociedade, mas de reforçar ideias em favor do agronegócio, em detrimento do pequeno agricultor, né? E ontem a gente viu elementos, né, na CPI que foi o convocado de ontem, foi o STED, né? A gente viu ali também, além dessa demonstração do lobby, uma demonstração também de total desconhecimento do movimento sem terra, calcado muitas vezes em ideias que a gente escuta há muito tempo, né? Os militantes do movimento sem terra como invasores de terra, invasores de propriedade privada, tentando conversar com medos e preconceitos que foram instigados ao longo da história, de que as pessoas do movimento sem terra vão invadir a casa de qualquer pessoa. E ficou muito bem marcado, eu acho, na fala do Sted, na diferença entre invasão e ocupação. Ocupação como uma estratégia de luta do movimento social sem terra, né? Que não é ilegal. Acho que tem uma coisa que ele fala, uma fala que foi recortada e que está bem divulgada nas redes sociais neste momento, de que nesses 40 anos de movimento ninguém foi preso por ocupação, porque se trata de uma estratégia de luta para denunciar um direito, que é um direito ao acesso à terra que a população como um todo não tem, que é o negócio que estava falando aí, todo, né? Viveu o momento ali do Bolsonaro terrível, assim, né, de não que isso não existia antes, mas de reforçar esses preconceitos contra os movimentos sociais. E acho que é importante a gente aproveitar esse momento para, né, fazer uma divulgação do papel importante que cumpre todos os movimentos sociais e, sobretudo, o movimento sem terra. A desqualificação dos parlamentares nos seus questionamentos, o baixo nível dos parlamentares nos seus questionamentos é algo muito marcante, porque tu mencionas algo que existe uma tentativa que é da direita, da extrema-direita organizada, que é dos seus partidos, enfim, do latifúndio que entende que não é absolutamente plausível que se pense em avançar numa reforma agrária. Então, tem uma tentativa de criminalização, evidentemente, tem uma tentativa de construir uma narrativa sobre aquilo que é o movimento sem terra.
E a gente, eu e tu, a gente acho que combina bastante assim, por exemplo, quando a gente encontra aqui uma pessoa na rua que tem uma dúvida ou expõe um comentário desinformado em relação ao movimento sem terra, em relação à reforma agrária, em relação à agricultura brasileira, em relação à agropecuária brasileira, o que é a produção de grãos, a utilização de agrotóxicos e as desigualdades sociais do país, a gente pode tentar explicar, a gente vai conversar, a gente vai apresentar argumentos. Agora, esses senhores ali, majoritariamente homens, né, eles são deputados federais. Deputados federais que são uns desqualificados. E aí tu tem, veja, uns desqualificados chamando o João Pedro Stedley de bandido, de vagabundo, numa CPI no Congresso Nacional. Ou seja, imunidade parlamentar é algo que existe, né, para que os parlamentares possam fazer denúncias. A gente vive num país que teve uma ditadura em que parlamentares foram silenciados, caçados. Ou seja, que péssimo uso da sua imunidade parlamentar, uns desqualificados que não têm o mínimo de conhecimento sobre, inclusive eu trouxe hoje, fiz questão de trazer, porque é um documento, na verdade, que eu tenho muito carinho de estudar. João Pedro Stedley, por exemplo, organizou uma série de livros, sei que o Júlio conhece, sobre a questão agrária no Brasil. Uhum. Ele escreve muitos textos nessa série de livros, são 9 volumes, né? E seleciona textos onde tem a história da discussão sobre reforma agrária do Brasil, está contida nessa série de 9 volumes. Para quem possa interessar, isso é editado pela Expressão Popular. Sei que aqui em Pelotas, o Instituto Mário Alves, nossos parceiros também têm esses livros para comercialização. Quem tem interesse em estudar a reforma agrária, é interessante que acesse esse material com sociólogos, que tu conhece evidentemente muito melhor do que eu, que destrincharam a questão agrária no Brasil. Então, confesso que me causa revolta que um bando de desclassificados possam se utilizar da sua imunidade parlamentar para chamar o João Pedro Stedley, que bem, você pode questionar, você pode discutir, você pode, né, evidentemente que não precisa concordar com tudo que se escreve, com todas as análises que são feitas. Agora, não dá para aguentar aqueles desclassificados tratando o João Pedro Stedley daquela forma. A gente está vivendo um momento ainda, apesar do Bolsonaro não estar mais como presidente, né? Não que antes a gente não tivesse problema também no Congresso Nacional de falta de qualidade, né? Lembrar o que foi, acho que foi expressivo para todo o país a votação do impeachment, né? A votação do golpe lá, o dia da votação, as declarações, porque ali, teoricamente, o impeachment ocorreria por causa das pedaladas fiscais e 90% dos parlamentares sequer citaram isso. Votavam pela família, pelo pai, mãe, tio. Teve um parlamentar que pediu para falar de novo porque esqueceu do filho. Tem isso, que é ridículo. Então, esse problema de qualidade de parlamento a gente tem ao longo da história. Só que, para além disso, acho que a gente, a partir ali, o impeachment, acho que ontem a gente conversava sobre isso, né? O impeachment ele ajuda a bagunçar ainda mais a institucionalidade brasileira, eu acho. E aí tu vai ver figuras no parlamento fazendo, teve uma sessão acho que da CPMI, né, dos atos do 8 de janeiro, né, os atos pro-golpe, em que um parlamentar começa, tem todo o regramento lá de vestes do parlamento, que ele não está dessa forma, ele começa a dançar, parar na frente da Erika Hilton, inclusive, que é a parlamentar do PSOL, né? Então, acho que ali, a partir do impeachment, ajuda a bagunçar. Tem uma leva em 2018 desses deputados bolsonaristas se dizendo antissistema, né, calcado na antipolítica. E tem suas representações, mesmo com a derrota do Bolsonaro, tem suas representações nessa legislatura no Parlamento Federal. Então tu vai ver essas coisas bizarras, né? Tipo, o relator que foi ministro, o relator da CPI do MST, que foi ministro do Bolsonaro, uma gestão trágica, bizarra, estava mais para um lobista de novo, né? Pensando, tem aquele caso lá com madeireiras, inclusive, né? Ele, enquanto relator da CPI, ele se propõe a fazer falas que não diferem nada das pessoas que não têm
ninguém é obrigado a ter conhecimento total em relação ao que faz o MST, até porque, infelizmente, o movimento foi vítima é ainda vítima das maiores difamações. Então, infelizmente, é natural que a gente saia na rua, converse com alguém e a pessoa reproduza uma ideia, né, preconceituosa, uma desinformação, um desconhecimento sobre qual é o papel desse movimento. Agora, um parlamentar, né, e ainda se valer desses preconceitos para tentar deslegitimar o movimento, com umas perguntas, o que foi fazer na China, por exemplo, e até foi interrompido no momento que o Stedman respondia, mas ele deu várias aulas, né, sobre o que ele foi fazer, sobre agricultura, sobre o que a tecnologia que é empregada na China pode ajudar na produção para o pequeno agricultor no país, o que pode se fazer para os estados, né? Ele ainda apresenta as diferenças da plantação no Rio Grande do Sul, no Norte, enfim, e mostrou, dava para ver nitidamente ali, né? Enquanto tinha alguém com conhecimento sobre o movimento social, sobre o papel que esse movimento social, né? Alguém com uma longa trajetória, tinha parlamentares ali que queriam fazer falas para animar a sua turba aí de extremistas da rede social, mas me parece, e acho que apesar de ser lamentável que se faça uma CPI sem nenhuma causa, né, não tem um fato gerador dessa CPI, é mais uma CPI contra o MST para perseguir, mas essa está parecendo que foi um tiro no pé, né? Então, o que a gente tem até esse momento é uma oportunidade para divulgar mais o papel do MST e dos movimentos sociais. Sim, não, tanto que eles fazem, né, esse momento que eu me referi anteriormente sobre me causar um transtorno, assim, de ficar muito abalado com aquilo, essa coisa de ficarem chamando o Stedman de bandido, as pessoas do MST, enfim, com palavras de baixíssimo nível, né? Mas eles faziam esse uso dessas criminoso, bandido, movimento de bandidos, movimento de criminosos e não conseguiam desenvolver, explicar quais eram os crimes, o que faz, né, o movimento sem terra que possa ser alvo de investigação de uma CPI. Nenhuma fala de parlamentar dos que tentaram atacar o STED e o MST ontem conseguiu desenvolver essa perspectiva, justamente porque ela é inexistente, conforme muito bem explicou o STED na sua aula durante a CPI. A pergunta sobre a China é absolutamente sensacional naquele momento, porque o Salles faz a pergunta com a perspectiva de, talvez, imagino eu, de demonstrar relações desonestas entre o governo brasileiro e a presença, marcados pela presença do STED em uma comitiva internacional. E o STED ele começa a responde um monte de coisa, tanto responde uma série de atividades que tinha desenvolvido na comitiva, com a presença dele na comitiva, que foi a China, que ele é interrompido pelo presidente, né? Tem uma confusão ali entre os parlamentares, causada pelos parlamentares da direita, mas ele é interrompido, ele não consegue nem terminar de responder, tinha tanto conteúdo para falar sobre a visita dele para a China que ele não consegue terminar de responder. Mas penso que, concordo plenamente, acredito que a gente está finalizando esse processo e a CPI do MST, que evidentemente era uma farsa, não tinha crimes para serem discutidos ou apresentados na CPI, foi um espaço importante para que a população brasileira conhecesse mais o que é a necessidade da reforma agrária no Brasil, o que é o movimento sem terra, o que são outros movimentos de luta pela terra. Tem o arroz orgânico do MST, que a gente também tem aqui hoje, que é mais uma demonstração, e se falou muito sobre arroz, inclusive eu achei incrível, porque teve gente da direita que ficou falando por que esses caras do MST falam tanto sobre arroz, né? Veja, nós ainda temos, muito embora né, as questões vão avançando, né, inclusive a nossa cultura gastronômica vai se modificando com o tempo, mas ainda o prato mais tradicional do povo brasileiro é o arroz com feijão. E o MST é um produtor de arroz orgânico destacadíssimo, né? Arroz sem agrotóxico, produzido por este movimento. Então muitas pessoas eu tenho certeza que não faziam a ideia, porque ainda muitas dizem, nunca vi ninguém do MST trabalhando, nunca vi o MST produzir 1 quilo de tomate. Bom, são toneladas de arroz orgânico que são produzidas no Brasil pelo Movimento Sem Terra, nos seus assentamentos.